Final de ano, festas de final de ano, momentos importantíssimos, comemorações, mas aí o dólar resolve subir, a economia está bastante, eu diria que a economia está bastante conturbada para quem não entende de economia. E como receber os familiares, os parentes, as pessoas nesse fim de ano e gastar pouco? Essa é a sua função aqui hoje, conosco, Nayara, economista, eu gosto de chamá-la assim, porque é assim que está nas redes sociais. Seja bem-vindo ao programa, boa tarde. Boa tarde, Salim. Falar de economia é falar de vida, né? Porque tudo resume em dinheiro. Então, a economia ela é essencial. E estar aqui com você também é extremamente importante, né? Olha, importante é para mim, viu, Nayara, porque você consegue responder perguntas que a gente não consegue, principalmente sobre números. E a gente recebeu algumas perguntas, inclusive eu gostaria de ter te encaminhado um script inteiro antes, mas numa das perguntas que a gente recebeu, as pessoas querem saber sobre a arroba do boi. A Nayara vai aí, pergunta para ela, a arroba do boi subiu aonde? Porque eu estou vendendo pelo mesmo preço, mas no açougue está mais caro. Por que isso? Se não subiu a arroba do boi realmente, vamos começar por aí. Por que estamos encontrando carne mais cara? Na verdade, subiu, e subiu significativamente. Só para você ter uma noção, o ano passado estava uma média de 197, hoje está 270. Qual o fator que fez com que a arroba subisse? Alguns fatores como clima, pragas, como, por exemplo, né, a manifestação dos insetos, os largatos que comeram... Sim, eu até trouxe um agrônomo aqui para falar disso aí. O pasto. E, acima de tudo, a redução da oferta no mercado. O que acontece? Hoje, os frigoríficos eles estão tendo uma dificuldade muito grande com relação ao abate, porque não está tendo muitos bois para ser abatido. Sim. E, consequentemente, o preço aumenta. E ele tem que entregar uma quantidade, não é isso? Ele tem que cumprir uma meta. Ele tem que cumprir uma meta. E aí, com isso ele tem que ofertar melhor preço. Exatamente. E o pecuarista, para que ele possa vender, para que ele possa levar para o abate, a carcaça tem que ser viável para ele. Porque senão ele vai perder dinheiro. Veja só, ele está com esse boi no pasto, ele está tendo custo com esse animal, e quando ele leva para o abate, ele tem perda. Aí é prejuízo. Então, é feito nas propriedades hoje em dia um controle, e você, eu acho que até oferece esse atendimento para algumas pessoas, né? De quanto custa um bezerro até ele estar pronto para ser levado ao frigorífico, né? Isso. E aí o que acontece? Na verdade, é o rendimento da carcaça, que hoje a média é de 20 arrobas, né? De 15 a 20 arroba. Abaixo disso, acaba sendo prejuízo para o pecuarista. Então, o que está afetando no consumidor final? Primeiro, a questão da redução da oferta. E o que acontece com a lei da oferta e demanda? Quando se tem poucos animais para ser abatido, o preço ele aumenta. Para manter essa oferta. Esse produtor está sentindo o efeito da subida do dólar também? Exatamente, porque já é o segundo fator. O segundo fator é os insumos. Os insumos eles são cotados em dólar. A maior parte dos insumos eles vêm de fora, fora do país. Exato. E com o dólar alto, fica mais caro o insumo para o produtor. Aí é diesel, aí é o sal mineral. Aí... Exatamente, as nutrições, sal mineral, diesel. Então, tem todo um fator denominante que impacta nisso. E um terceiro fator é a própria mão de obra, que também está muito escasso. É um fator que quase ninguém está comentando, mas que tem sido um problema para o agro de uma forma geral. Nós estamos sofrendo, na verdade, não só o agro, mas em todas as, eu diria, em todas as profissões, as vagas de emprego não conseguem ser supridas. Por exemplo, aqui no frigorífico, a gente tem um frigorífico que abriu, não está suprindo. A gente tem empresas como supermercados grandes aqui no município que não conseguem achar gente que queira trabalhar. É o salário que não é atrativo ou é falta de mão de obra qualificada? O que está acontecendo, assim, na sua opinião, economicamente falando? Na verdade, o que falta é comprometimento. Infelizmente, a geração que a gente está criando agora, ele não tem muito comprometimento. A geração Z? É a geração Z. Ô, né? Geraçãozinha. E assim, é desafiador quando a gente ouve as empresas falando que não está tendo pessoas qualificadas, com tantas instituições oferecendo curso e qualificação, inclusive gratuito. E a gente vê que não são preenchidas essas vagas. Ou seja, a qualificação ela está aí, elas são ofertadas, são gratuitas,
e não está tendo um comprometimento das pessoas ir lá se profissionalizar em fazer o curso. E os cursos, como você disse, gratuitos. E se você não encontra pela empresa gratuito, o Sebrae, o SESI, o Senai, a linha, como é que fala? É o Sistema S. O Sistema S oferece tudo de graça. Tudo de graça. Né? E eu não entendo isso. Por que nós, numa época e numa era com tantas oportunidades, nós estamos vivendo tantas, eu diria, inutilidades? Eu conheço pessoas da minha idade que nós andávamos de carona para estudar. A gente tinha que andar de carona, tinha que depender da vontade dos outros, não tinha transporte público como tem hoje, nada era ofertado como é hoje. E eu não quero aqui abrir um espaço no programa e nem precedente para alguém ficar chateado comigo. Mas eu não entendo o que está acontecendo, que não é mais atrativo, não querem mais estudar, não querem se especializar e termina uma faculdade e acabou, não quer fazer uma pós. Sem pós o salário não presta, é a mesma coisa de um técnico. Não é verdade? Exatamente. Um outro dado importante é que as pessoas elas estão empreendendo, ao invés de optar de trabalhar no regime CLT. Naira parece um bagre ensaboado, ela não cai, a gente faz alguma coisa aqui, mas ela não cai, ela não criticou, ela já falou, não, mas é porque talvez eles estão criando as próprias empresas, é isso? É isso, a gente já tem percebido. O microempreendedor individual. O microempreendedor tem crescido, e sem contar do informal, que é aquela pessoa que vende, que ainda ele não foi lá e não fez o seu CNPJ, ele ainda está na informalidade, mas ele não está trabalhando no regime CLT porque ele está tendo uma renda. Agora, a gente também tem que levar em consideração as políticas públicas que têm dificultado as pessoas em buscar uma qualidade melhor, por ficar ali naquele período de zona de conforto e recebendo os benefícios. Mas como é que vai ficar a festa de final de ano? Boi caro, o dólar subiu, os comércios não conseguem suprir as vagas de emprego. Foram os 3 problemas que eu trouxe para você aqui, no caso, economicamente falando. Como resolver essas questões? Bom, Salim, existem alguns fatores. Primeiro dos fatores é a questão do risco fiscal que o nosso país está enfrentando. O que é o risco fiscal? Né? Muitas pessoas perguntam, o que é o risco fiscal? É o endividamento do país. Enquanto quando a gente fica endividado, quando tu ganha mais que tu gasta, as contas não vai bater. Então, o nosso país está passando por uma fragilidade do risco fiscal. Estamos gastando muito. Nós estamos gastando muito mais pesada, do que nós estamos arrecadando. Quais são os reflexos do risco fiscal? Primeiro, vamos olhar pela ótica da empresa. A empresa ela passa a ser cobrada mais, principalmente dos órgãos fiscalizadores. Sim. Ou seja, por uma forma de buscar captar recurso para cobrir o déficit do governo. Exato. Segundo, fuga do capital. Os investidores, eles ficam com medo do país passar por algum problema econômico e retira o valor investido e manda para outro país. Exato. Terceiro fator é a inflação, que é o que mata as famílias brasileiras, porque a inflação ela corrói o poder de compra das pessoas. Nós fomos para mais de 12% da taxa Selic, é verdade? Fechou em 12,5%? 12,25% e inclusive com a divulgação da ata do Copom, na qual os conselheiros e os diretores, eles prevê que vai ter mais um aumento de 1% percentual. 1%, seria 13,25%. 13,25% essa é a projeção. As pessoas não entendem bem, quando a gente fala sobre a taxa Selic, uma explicação rápida para que aquela dona de casa que está agora louca para fazer aquela cesta bonita para a ceia de Natal, e a gente vai falar desses produtos que encareceram, o que a taxa Selic de 13,5% supostamente vindo por aí tem a ver com esses produtos? Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juro do país. Vamos olhar pela ótica da empresa. Sim. A empresa, ela precisa de capital de giro. Então, quando ela toma do banco dinheiro emprestado, as taxas de juros elas são mais altas. Então, faz com que ela inibe, ela não toma, não pega emprestado do banco. E aí, ela acaba não investindo em estrutura, em produto, acaba não contratando mais pessoas. Então, Isso. já existe ali uma limitação. Ela fica estagnada. Ela fica estagnada. Segundo fator, que a taxa de juros ela faz com que o empréstimo fica mais caro e o financiamento fica travado, porque quem toma financiamento não vai querer tomar. Então, o dinheiro ele para de ser circulado. Exato. E aí é um dos fatores para controlar a nossa inflação. Porque a meta da inflação para 2024 era de 3%. Um percentual a mais, um percentual
a menos. Ou seja, se nós fechássemos 2024 com uma inflação a 1,5%, o Banco Central ia dizer que cumpriu a meta fiscal. E se fechar a 4,5%, nós também cumprimos a meta fiscal. Mas, na verdade, nós estamos na casa de 4,87%, ou seja, nós não estamos cumprindo a meta fiscal. E, com isso, os preços, né, dos produtos estão encarecendo. Então, qual que é o papel? Principalmente os importados. Qual que é o papel da Selic nesse processo e do Banco Central? Aumentar as taxas de juros, para fazer com que as pessoas não consomem muito produto, para reduzir e buscar um novo equilíbrio na economia. Ou seja, toda vez que você vai ao supermercado e começa a consumir, comprar, o que você está dizendo para a economia? Olha, o que eu ganho é o suficiente para eu manter a minha cesta básica. Então, estou comprando porque eu estou tendo dinheiro. E, consequentemente, o que o mercado vai falar? Opa, a arroba do boi está aumentando. E, mesmo assim, ele está comprando, então vamos aumentar mais. E aí, o que o Banco Central faz? Espera lá, se ele está tendo muito dinheiro, eu vou ter que mexer com a economia. Eu vou ter que aumentar a taxa de juro para ele ou não pegar emprestado, ou pegar o dinheiro dele, ao invés de consumir, aplicar. Porque para o investidor, né, aplicando o dinheiro, ele acaba ganhando mais juro, sendo mais rentável o investimento dele. Você que está em casa, a gente volta para um segundo bloco agora, é rapidinho, tá bom? A gente vai lá e volta cá. E ela continua falando sobre esses produtos, o produto da ceia, o mercado local, as alternativas para garantir as comemorações do final de ano. A Nayara vai trazer essas informações. Eu tive que fazer esse alicerce para que você entenda. Para mim, se a taxa de juros da taxa Selic fosse 25%, para mim estava tranquilo. Por quê? Eu não consigo investir mesmo, eu não consigo pegar emprestado, eu não consigo emprestar para ninguém, nem pegar de ninguém emprestado. Ou seja, para mim não ia fazer muita diferença. Mas será que eu estaria trabalhando aqui? Será que essa empresa conseguiria insumos, investimentos, comprar um equipamento que precisa repor e eu teria emprego? Será que ela conseguiria pagar os impostos do meu salário? Então, a taxa Selic é extremamente importante para quem não ganha nada e para quem ganha muito, porque ela rege a nossa vida economicamente falando. E 13,5% é muito alto. É bem alto, só que nós fechamos o ano com 12,25%, que também é consideravelmente bem alto, principalmente quando a gente vai tomar dinheiro emprestado. Mas os investidores estão felizes, viu? Quem está poupando está ganhando dinheiro porque os seus rendimentos estão acima. Por isso é que existe o velho adágio, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Depois do intervalo eu já volto. E olha que bacana, que prazer. A gente falava sobre economia, as grandes imprensas do Brasil, eu posso dizer assim, todas conversando sobre isso. A ceia de Natal, os produtos. Dizem que está quase o dobro do ano passado. Aumentou 29,17%. Então a ceia ela ficou bem mais cara. Só que a gente não pode perder esse clima natalino, né? Por mais que os preços estão corroendo, né, a nossa renda e mantendo ali a festividade como já havia, como que a gente já tinha a tradição de fazer, a gente não pode perder esse efeito, Salim, porque nós estamos cada vez mais afastando, distanciando das pessoas. E o Natal ele é mais para aproximar, né, para reunir a família e confraternizar. E assim, tem como a gente fazer um Natal? Tem como? Tem sim. De que forma? Pesquisando? Pesquisando o preço, dividindo a conta com os convidados. Né? Aí, Jura, já vai ter que dividir, hein? Dividindo a conta, cada um leva um prato, mas, acima de tudo, fazer a pesquisa. Não sair comprando. E outra coisa importante, viu, Salim? Lista de supermercado antes de ir às compras. Então, e não ir com fome, é verdade, Nayara? É verdade. É verdade isso aí, né? Eu até agora, em consulta com a nutricionista, ela falou, nunca faça compras com fome. Se você vai comprar comida, nunca compre com fome. Nunca vá numa loja comprar uma roupa porque você viu algo na vitrine que te agradou. Compre aquilo que você precisa, coma o tanto que você vai te alimentar. E
Fazer compra com fome sem pesquisar é tomar prejuízo. É tomar prejuízo. E comprar e depois se arrepender. Exatamente. Os produtos importados, tem tanta necessidade? Precisa daquela castanha diferentona, daquele peru que veio lá não sei da onde? Precisa disso? Olha, a orientação, agora principalmente com os preços mais altos, valoriza o produtor local. Me deu foi medo de você falar assim, olha, eu vou comprar tudo importado, mas você... Valoriza as lojas locais. Por quê? Porque você vai manter, agora a gente está passando por um problema econômico, né? E aí você vai manter essas empresas, você vai ajudar Sim. o produtor. Então tem como a gente fazer uma ceia bacana, comprando ao invés do peru um frango bem nutrido. Tem como, sim, a gente dividir a conta e realmente não vá ao supermercado com fome sem uma lista. Então, faça uma lista antes de sair de casa. Exato. Não tenha vergonha de levar o papel no supermercado. Eu não tenho vergonha de fazer a soma enquanto eu compro. Não tenha vergonha. Esse é o caminho. Esse é o caminho e, na verdade, é uma dica para todos nós, independente da classe social. É o caminho para que a gente possa ter mais sabedoria na hora de comprar, economizar. E não leva criança, viu? Criança, eu sei, tá? Porque eu sou prova disso. Você tem filho? Tem uma filhinha de 3 aninhos. Aí tem que comprar alguma coisa fora da lista. Você multiplica, né? Sempre é assim. Nayara, o mercado local está sofrendo com essa taxa de juros, o Brasil inteiro, na verdade. Mas como você está vendo aqui a economia de Cacoal, você participa muito, inclusive, de planejamento, eu diria, de programas de incentivo aqui do mercado local. Como você espera que será o comportamento do mercado local? Ele vai oferecer produto de qualidade, com preço de qualidade, com condições para o cacoalense? Não tenho dúvida disso. Se tem uma coisa que as nossas empresas têm é responsabilidade e comprometimento com o nosso cliente, né? Com os clientes e com o consumidor final. Tem muitas empresas que têm isso como meta, como objetivo e que têm fazendo o máximo de esforço para manter ali ao cliente, aproximar o cliente, não desperdiçá-lo e, acima de tudo, fazer com que eles mantenham ali, seja fiel. Então, assim, a minha dica é, faça a pesquisa, valoriza o produtor local e as empresas locais e cuidado com os importados, porque a taxa está aí. Embora que vai começar a ser taxada a partir de 1º de abril, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, porque toda vez que você compra um perfume importado, você deixa de empregar um vizinho, um primo, né, um familiar ou um amigo aqui no comércio local. E lembrando que o meu filho e a minha esposa vendem perfume, se você precisar, tá? E o pessoal aqui na TV também, tem gente que vende, tá? Nayara, é claro, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas você viu que o Senado, a Câmara Federal votou agora, né, para beneficiar-nos sobre a não taxação de impostos de alguns produtos da cesta básica, né? E aí tem gente falando, mas é só o produto da cesta? Sim, só os que compõem a cesta básica. São os alimentos mais básicos e mais, eu diria, são os essenciais. Arroz, feijão, macarrão, óleo, né, trigo, sal. Sal não precisa, na verdade, mas também está na lista. Você já tem conhecimento disso? Buscou alguma informação? Porque isso foi de agorinha para cá. Nem devia te perguntar isso, mas... Sim, a reforma tributária, né? Isso. Foi aprovada ontem e aí ficou de fora os itens básicos. Exato. E os supérfluos, ele entra aí já com a taxação. Uma coisa que a gente tem que parabenizar os nossos representantes de Rondônia, principalmente de Rondônia, da região norte, que manteve, né, a Zona Franca de Manaus. Isso já foi uma grande conquista, que eles também estavam querendo mudar, cobrar da Zona Franca, e graças a Deus a gente conseguiu manter. Mas foi desafiador. É aquela questão, nós estamos passando por uma inflação, e quando você pensa em corte, você pensa em deixar de arrecadar. Exato. E deixar de arrecadar pode gerar um impacto mais para frente. Exato. Mas, em contrapartida, não tem como tirar de quem precisa, né? Então, a gente consegue resolver os problemas do país com sabedoria, e eu acho que eles foram sábios em manter, porque nós já estamos passando por uma inflação alta, a cesta básica já aumentou, e foi sábia a decisão deles de manter, principalmente, os produtos básicos da cesta básica. Eu quero só fazer um alerta para quem está assistindo a gente agora, que infelizmente somente um representante federal votou a favor. O restante tudo votou contra, tá?
e a gente amanhã vai trazer uma reportagem. O Matheus Afonso deve entrar ao vivo. Vamos tentar falar com o representante da bancada federal em Brasília, por que vocês votaram contra, né, esses produtos da cesta básica deixarem de pagar impostos. Qual é a cabeça de um representante que deixa de representar o seu povo? Na verdade, um pouco é o medo, né? O medo da gente não conseguir controlar a inflação. Mas aí é só baixar diária, custo, tirar do governo esse monte de teta que tem, pronto. Isso. Dá certinho. Aí você falou a coisa certa, né? Mas eles estão dispostos a isso? Como você, é mais fácil cutucar o outro, como né? Como você viu tudo isso que aconteceu? Não a parte política, eu estou dizendo sobre a não taxação dos produtos da cesta básica. Como você viu? Bom, é um ponto favorável e um ponto negativo. O favorável é que vai fazer com que as pessoas eles tenham consigam mais acesso. Consumir mais, né? Exatamente, que ele consiga ter o acesso ao básico, né? O que o Maslow chama que é o fisiológico. Exato. Porém, quando a gente pensa na economia, aí a gente começa a ter um pouco mais de preocupação. Porque se está tirando daqui, espera lá. E esse valor que vai deixar de entrar? Exato. Aonde que vai ser cobrado? Isso não está muito claro para nós ainda. Não fica. O que fica claro no Brasil? E aí é uma preocupação. É das empresas? É das pessoas da classe média alta? Aonde que vai ser tirado? Então, é algo que a gente precisa ter cuidado. Um imposto só, falando economicamente, é solução? A unificação dos impostos? Olha, é fácil para administrar. Exatamente. Mas fácil, continua a mesma carga. Porque continua. Exatamente. E também continua desfavorecendo as pessoas, né, que têm menos rendas. Nayara, uma pessoa que ganha R$ 2.523, ela já pagar imposto. É R$ 2.500, né, na verdade? Isso. Mas existe lá, está para ser aprovado para partir de R$ 5.000. Só que outro ponto também. Que a gente tem que levar em consideração. Deixa de arrecadar bilhões. E esse valor ele vai ser revertido em quê? Aonde que a gente vai conseguir captar isso? Vai aumentar... Hoje o teto máximo do imposto de renda é 27%. A gente vai cobrar 30%? 35%? 50%? É complicado. Então, tem que ser estudado, tem que ser analisado para que a gente não tenha um problema maior na frente. Porque agora as pessoas querem resolver o problema, né? Tá, sim. Mas de fato está resolvendo o problema ou só está passando uma maquiagem e isso vai refletir mais para frente? Então, esse é o cuidado. Pois é, falamos sobre o dólar, sobre a arroba do boi, sobre os importados, os produtos da ceia, o mercado local, falamos sobre as alternativas para garantir as comemorações de fim de ano, que é pesquisar sempre muito. E eu quero te desejar um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações com a taxa Selic a 6%. É um sonho muito difícil? É um sonho muito difícil, né? 6%. Seria o muito quê embora hoje? Em 2021 nós chegamos a 2%, né? Estados Unidos? Seria Estados Unidos, que é 4,5%. Exatamente. Olha, dos motivos do dólar estar alto é porque a economia lá está... Inclusive é 4,5%, sabe? Porque eles obrigam a taxa a subir para o pessoal parar de consumir. Exatamente. Mas lá é 1,5%, 1,8%. Que país é esse, gente? Né? E no Japão, que é praticamente zerada também, né? Olha só, que coisa maravilhosa. Feliz Natal, um ano novo repleto de alegrias e eu pretendo trazê-la aqui em janeiro para a gente dar uma dica legal sobre como levar 2025 no malabarismo. Inclusive é agora, né? Quarta-feira. Passou rápido, né, Salim? Só você teve essa sensação? Não, passou rápido. Quero desejar a todos que estão nos assistindo um Feliz Natal, boas festas. Aproxima das pessoas, usa esse momento para aproximar. A tecnologia ela é ótima, mas cada vez mais está fazendo com que a gente se distancie, né, das pessoas. Aproveita esses momentos, porque se tem uma coisa que não volta, é o tempo. E se você tem esse tempo, use ele com sabedoria. Gratidão, Salim, gratidão à TV Suruí por essa oportunidade e Feliz Natal, boas festas e que 2025 seja muito melhor do que 2024. E nós temos que torcer para que dê certo, porque se a economia vai bem, as empresas locais vão bem,
as pessoas vão bem e a gente fica bem. Sim, eu não quero encerrar nossa entrevista falando de política, mas nós passamos por uma pandemia durante 2 anos e tivemos um governo federal que, mesmo com tantas despesas, mesmo ajudando caminhoneiro, produtor rural, mesmo aumentando aí os programas sociais, era 8% a taxa Selic, só para deixar o pessoal aí pensante. Tomara que você escolha melhor da próxima vez, tá? Depois do intervalo eu estou de volta.